você dando o seu melhor, a pessoa vai ficar feliz, contente, vai continuar falando e vai morar no imóvel e ela vai olhar para os lados e vai lembrar quem vendeu. Então, esse foi o momento que eu comecei a entender. Eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas. Alô, alô, galera do Multiverso Podcast. Eu sou Marcelo Carvalho. E eu sou Andriele Freitas. E hoje nós temos aqui o Cristiano Neri, ele que é consultor imobiliário, diretor da imobiliária Conceito, Bento e Farroupilha, há 15 anos realizando sonho. Seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Multiverso, sensacional, né? A ideia de vocês, o podcast. Muito obrigado pelo convite. E vamos falar bastante sobre o ramo imobiliário, sobre a minha vida. Queremos aí influenciar pessoas. Podemos te chamar de Cris? Pode, deve. Estamos aí, com certeza. Cris, são quantos anos nessa área imobiliária? 11 anos, né, que nós estamos com a Imobiliária Conceito e 17 anos como corretor de imóveis, né? Iniciamos muito jovem, uns 18 anos já estávamos nessa função, né? Eu trabalho com vendas desde os 15 a 16 anos. Com 11 anos já entregava jornal, né? Nós já entregávamos jornal. O meu irmão que tinha esse trabalho e nós ajudávamos eles, né, com aquelas caixinhas de frutas, botava atrás da bicicleta e saía entregando o jornal sábado de manhã no bairro Progresso, onde morei toda a vida quase, né, até os 27 anos. E continuo, claro, em Bento Gonçalves. Então fazíamos essas entregas, conversávamos com muitas pessoas e ali surgiu, né, essa vontade de trabalhar com vendas, com pessoas, é algo que eu amo. Desde novinho, então, tu já tem essa vontade, assim, de ser empreendedor ou não? Começou depois? Eu comecei, assim, quando nós iniciamos na AG Bento, né, que é a Associação dos Jovens Empresários e Empreendedores da cidade de Bento Gonçalves, onde ali nós fomentávamos justamente o empreendedorismo com muitos colegas, muitos amigos que também têm empresa. E ali começou a surgir aquela chama de ter o meu próprio negócio. As coisas aconteceram, foram devagar, mas tudo no seu tempo. As coisas foram evoluindo até o momento que eu pensei em ter o meu próprio negócio. E a decisão ela é, com certeza, difícil, mas muito acertada. No meu caso, nós temos aí 11 anos em Farroupilha, uma cidade pujante, maravilhosa, e mais 2 anos, pelo menos, aqui em Bento Gonçalves. A gente estava conversando, batendo um papo fora do ar, e a gente estava falando da importância de conviver com pessoas que nos apoiem, né? Porque muita gente tem esse interesse em ter o próprio negócio, de ser empreendedor, e às vezes, conforme quem nos cerca, a pessoa pode receber um incentivo, ou então receber... Exatamente. Na época que eu ia abrir a imobiliária, eu falei com alguns amigos que já eram empresários, era do círculo de amizades que nós fomos formando ao longo do tempo, e um amigo meu, o Luciano, é uma pessoa fantástica, né? Rodrigues, parceiro nosso, amigo, e eu converso sempre com ele quando eu encontro ele, eu digo para ele, olha, você me incentivou muito, porque se ele fala, ou algumas outras pessoas naquele momento falam que não vai se colocar seu negócio, não vai dar certo, ou as pessoas negativas, tem muito, né, na nossa vida, muitas pessoas negativas, mas nós temos que deixar elas de lado. Temos que ficar com as pessoas positivas, as pessoas que nos colocam para cima, né? De negativismo já esse mundo tá cheio, é só abrir o Instagram, exatamente. Né? Nós temos muitas situações. Então, foi ali que começou a ideia da Imobiliária Conceito, né? Até a ideia sempre foi em outra cidade, para não ser concorrente de quem me ensinou. Eu tenho muito essa situação ética, eu penso dessa maneira, de que quem me ensinou não tem que ser concorrente, né? Tem que ser parceiro. Então nós fomos para Farroupilha, onde conheci muito poucas pessoas, meu tio, minha tia e meu primo, e lá iniciamos uma jornada de conhecer a cidade, de conhecer as ruas,
de ver onde ia ser a imobiliária conceito, quem ia trabalhar com a imobiliária conceito, quem ia vender pela imobiliária conceito, quais as ruas da cidade, quais os bairros. Então, as perguntas eram muitas, né? Pessoal, meus amigos, até hoje, né, me chamam de louco porque, pô, Cristiano, tu tem tudo em Bento, mora em Bento, conhece todas as ruas, as pessoas, indicações, tu vai para uma cidade que tu não conhece ninguém, tu quis se desafiar mesmo, né? Então foi um desafio muito grande chegar numa cidade, vender meu carro, eu tinha um carro que eu adorava, né? Eu vendi ele, peguei um carro de um valor bem menor, aquela questão, né, de dar aquele passinho para trás para dar 2 para frente. Exatamente, para pegar impulso, né? Isso é importante. E aí nós seguimos em Bento Gonçalves, encontramos um corretor, depois a sala comercial, iniciamos em Farroupilha no Shopping Omar Valentini, quem é da região sabe, muito próximo dos bancos da cidade, no centro, mas aí no 4º andar, pois eu não tinha... as questões financeiras eram muito pequenas, né? Algo bem contado. Então nós precisávamos de uma sala pequena de andar para pagar menos condomínio, menos aluguel e até uma situação bem legal de falar é a questão da alimentação, né? Eu naquela época em 2011 o meu prato eu me enganava, né? Eu pegava um pedaço de frango e o resto tudo salada. Colocava 2, 3, 4 alface, que aí parecia que o prato estava cheio. Meu prato dava 2,30, 2,40 no máximo. Assim porque... porque eu não sabia se no próximo dia ia ter condições de comer. Nossa! Eu não fazia ideia se no outro dia eu ia ter, porque eu tinha um valor muito pequeno para abrir uma empresa, né? E querendo ou não, eu sabia que se eu não vendesse por 4 ou 5 meses, eu tinha que retornar para a casa dos pais, para estar com a família de novo e tentar buscar um outro ramo ou o mesmo ramo aí, sim, de corretor, não sendo proprietário do negócio. Foi ali que eu aprendi a não tomar nada, né? Não beber nada no meio-dia, porque a bebida era mais cara que a minha comida. Então isso eu comecei a dosar e entender. Eu anotava para o final do mês, às vezes deixava um pouquinho mais, porque eles eram nossos parceiros, quando não tinha muitas condições de fazer. Então, assim, graças a Deus e ao trabalho, à ética, enfim, eu sempre falo que o sol nasce para todos, nós temos que correr atrás dos objetivos. Eu fui para uma cidade onde tinham 5 imobiliárias naquela época, 5, 6, mas eram imobiliárias muito fortes, com 30, 40 anos na cidade. E muitas pessoas vinham e falavam, você vai conseguir? Será que vai dar certo? Será que você vai conseguir vender algo com essas imobiliárias que são antigas e tradicionais da cidade? Eu sempre respondi que eu ia fazer o meu trabalho da forma como meus pais me ensinaram, com muita ética, da forma correta, buscando sempre o melhor para o cliente, não para mim, nem para o corretor, e que as coisas evoluíam, elas iam evoluir. E depois desses 11 anos nós trocamos de sala, logo depois fomos para uma sala térrea, no mesmo Shopping Omar Valentini, e hoje nós estamos numa sala de 150 metros quadrados, onde tem brinquedoteca, onde tem uma área gourmet, vendemos mais de 1.000 imóveis já na cidade, com muitas exclusividades. As coisas elas foram evoluindo aos poucos, mas hoje é só o sentimento de gratidão e ver que eu dei o tiro certo, que as coisas aconteceram da melhor maneira possível. E isso é bom para as pessoas que estão assistindo, que o início ele é assim, né? Tu vai passar por essas adversidades, tu vai ter que se desafiar muitas vezes, como ele comentou, teve que comer muitas vezes só alface e um franguinho porque não sabia se tinha dinheiro pro outro dia, né? Nossa, olha só que história aí, hein, Cris? A história ela é longa, né? Tem bastante momentos, bastante altos e baixos, onde por muitas vezes eu pensei em desistir, chegava em casa muito tarde, acordava muito cedo e batalhei muito para que isso desse certo. Imagina você, quem é corretor de imóveis, quem, enfim, tem sua empresa e você depende de contatos, do network, que hoje nós falamos que é tudo. E você tem um network e você foge deles. Você vai para outra cidade onde você não conhece ninguém para justamente se desafiar um pouco mais do que o normal, que já é muito difícil esse mercado imobiliário, é muita concorrência. E aí você vai para uma cidade onde você não sabe a rua, o bairro, se alguém vai comprar com você, quem vai confiar num jovem,
de 23 para 24 anos, né? Eu tenho a foto lá e mudei bastante, né? Peguei muita estrada de chão nessas épocas aí, né? O pessoal até acha que eu tenho mais que 35, porque nós tivemos que trabalhar muito, dormir pouco. O empresário, as pessoas falam, o empresário ganha um monte, enfim, mas assim, se nós analisarmos tudo o que se faz, tudo o que pensa, muitos colaboradores, 5h30, 6 horas, pegam suas coisas, vão para casa e só segunda-feira. O empreendedor, a pessoa está sempre pensando 24 horas no próximo passo. Da pandemia, greve dos caminhoneiros que nós passamos, agora também com essas... Nós sempre temos que pensar lá na frente como fazer diferente. E o funcionário, normalmente, a pessoa da empresa, ela, se não der aqui, eu vou para outro lugar e as coisas elas ficam contigo, né? Você tem as questões de trabalhistas, de leis, que você tem que fazer tudo da melhor forma possível. E o empresário está ali batalhando para deixar aquelas pessoas empregadas, que elas consigam ter uma vida boa, né? Eu sempre falo para os nossos corretores, ninguém está aqui nessa vida para ser bilionário. Se nós conseguirmos, maravilha, que bom, que legal. Porém, nós estamos aqui para dar uma boa vida para os nossos filhos, para ter uma boa casa, para ter um conforto de um lar, para ter um sítio se gosta, uma casa na praia e um carro para andar. Nós não estamos aqui para fazer fortunas e fortunas, entendeu? Claro que quem consegue, isso é maravilhoso. Mas eu sempre falo para eles que eu gosto de ver eles trocando de carro, comprando seu apartamento, tendo sua moradia. É uma qualidade de vida. Buscando sempre isso, e eu fico muito feliz e muito preocupado quando isso não acontece muitas vezes. Então, esse é o detalhe. Da mesma forma como eu sou proprietário do negócio, eu sempre falo para eles que eu sou pai deles, porque eu tento ajudar em tudo, na vida pessoal, profissional, e nós tentamos ajudar. Se for ver, talvez um imóvel próprio seja um dos maiores sonhos das pessoas. Então, tu ajuda as pessoas a realizarem esse sonho. Sim, nós ajudamos, e eu sempre digo para os corretores que a nossa felicidade é ver a felicidade do nosso cliente. Nos olhos deles, a felicidade que eles têm, muitas vezes felizes, abraçam, contentes, que nós conseguimos solucionar um problema. Eu sempre digo que eles têm uma dor, que eles têm um problema que eles querem solucionar. Ou é morar mais perto da família, ou mais perto do trabalho, ou mais perto da creche, da escola dos seus filhos. Então eles vêm até a Conceito com uma situação para nós resolver, né? E eu sempre falo para os nossos corretores, se você não fizer perguntas adequadas para eles responderem o que você precisa ouvir para ajudá-los, você não vai conseguir solucionar o problema deles. É a mesma coisa que você iria até um médico, um advogado, qualquer profissional, e não falar tudo. Se você segurar para você qualquer coisa, provavelmente o médico vai te dar, o médico vai te dar o remédio errado, o exame errado, e assim nós vamos, né? Então, por isso que você tem que confiar no corretor de imóveis e passar tudo para ele, para justamente ele conseguir te ajudar da melhor maneira e vender o imóvel que o cliente deseja, e não o que o corretor tem mais bônus, tem mais comissões, ou ele gosta mais, ou ele é mais amigo do construtor. Tem que vender o imóvel que o cliente está querendo comprar. Cris, esse sacrifício todo que tu passou aí valeu a pena. Mas quem olha assim, quem te vê hoje em dia, vamos supor, um cara de sucesso, fica pensando, ele é de família rica, ele começou, os pais tinham dinheiro, bancaram, e não é bem assim, né? Então, tu é um exemplo de que a pessoa qualquer um pode empreender, mesmo que tenha que batalhar do zero, né? Por muitos momentos, Marcelo, eu queria falar com alguém, conversar com alguém, trocar ideia com uma pessoa, e normalmente isso os filhos buscam seus pais para conversar. Eu conseguia conversar com meus pais sobre questões afetivas, enfim, outras coisas, mas do meu segmento e o que eu faria num próximo passo, eu não tinha essa conversa. Tá? Apesar de eu amar muito eles, né? Não, pode ficar chateados comigo, mas é algo que eu não tinha ninguém para trocar ideias. Será que eu avanço colocando uma notícia, um anúncio no jornal? Será que eu avanço colocando no Instagram? Naquela época nem tinha Instagram, 2011, nessa época. Será que eu coloco mais no Facebook? O que eu busco fazer? Eu coloco uma página inteira no jornal? Essas eram perguntas e muitas outras que surgiram que eu não tinha com quem conversar.
Eu vou ligar para um concorrente, para alguém que também é corretor, difícil não faz responder, sentido, né? Então, assim, foram momentos difíceis em que as pessoas da minha família, ninguém era empresário. As pessoas, meu pai é caminhoneiro, a minha mãe trabalhou em fábrica de móveis, e os meus irmãos, inclusive, eu sou o mais novo da família, todos os dois trabalharam comigo, sendo corretores da Conceito. Então, assim, eu tive que ajudar a família, ajudar as pessoas que mais próximos estavam, e eu não tinha como trocar muitas ideias. Tem uma história muito curiosa que as nossas mesas, eu sentava mais no fundo da sala, mais no lado, que eu sempre priorizei o corretor vender do que eu vender, né? Nós sempre fizemos essa situação da parceria. E o pessoal que ia oferecer jornal, esses anúncios em si, nós tínhamos um corretor que ele tinha em torno de 60 e poucos anos. E é muito legal porque as pessoas olhavam para ele, davam um oi e sentavam na frente dele para oferecer. E ele deixava as pessoas conversar com ele por uns 15, 20 minutos. E depois ele falava assim, não, é com o Cristiano Neri, o nosso diretor ali do lado, ele que é o proprietário. E as pessoas vinham para mim vermelhas, porque eles não imaginavam que eram de 23, 24 anos. O guri mais novo. Isso mesmo. Então eles achavam, e é o normal, né, gente? É correto, normal. E ele conversava com as pessoas e falava assim, achei muito legal, porém não é comigo, é com o Cristiano ali do lado. E ainda que ele era bem simpático, né? E as pessoas, elas vinham vermelhas, né, para conversar comigo. Eu falei, não tem problema nenhum, esse é o normal, né? Então, assim, eu brinco bastante que eu comecei em Farroupilha, pesando 55 quilos, molhado mais ou menos, né? De tão magrinho que eu era. Também, mas comia só frango também. Também, é verdade. Tem que voltar a essa dieta. E agora ela já serve melhor do que antigamente. Então, assim, é algo que, se eu pensar do tudo que passou, a felicidade, a alegria, ela é enorme, e sempre agradecer a todos os clientes, todo mundo que confiou na Imobiliária Conceito, nos nossos corretores que passaram, todos eles têm a sua história marcada dentro da imobiliária. Claro. E provavelmente vocês fazem cursos, workshops para capacitar bem os vendedores, né? Nós estamos hoje com o Instagram, então fica tudo muito fácil, né? De você buscar aprender todos os dias. Tem cursos no Instagram, tem cursos no YouTube, em todas as mídias digitais você consegue, né? Ter esse know-how, essa situação. Mas eu sempre falo, nada melhor que trabalhar no ramo, atender o cliente, sentir na pele, porque é muito fácil você ouvir, falar e achar que sabe tudo, mas é na frente do cliente que você aprende. Nada melhor do que estar na frente do cliente para ter essa faculdade. Isso sim é faculdade, é a prática. É importante sim você cursar, sim, o TTI que nós chamamos, tem alguns que são 2 anos, tem o pessoal que faz a prova também, já acaba passando ali, mas não tem a prática. Precisa ter a prática, porque tem clientes que chegam, e nós falamos muito isso, que sabem mais do que nós. Por quê? Porque eles estudaram aquele imóvel só. Nós temos 500. Nós temos 700 imóveis para estudar e saber, mas o cliente muitas vezes ele gostou daquele, é focado naquele imóvel somente. Então, às vezes ele sabe mais do que você. E eu sempre falo para os meninos, vocês não precisam saber tudo. Vocês têm que ser sinceros. Se vocês não sabem, vocês digam que vão buscar informação, porque muitas vezes o cliente está focado naquilo e já viu em 2, 3 imobiliários, ou é um lançamento, enfim, que ele já tem mais informações do que você. Isso é uma característica da informação abundante na internet. Né? Isso acontece, eu acho que em todas as áreas. O cara vai comprar um carro, chega lá na revenda, ele já sabe, não, esse carro tem motor 1.6, tem tantas válvulas, ele já sabe todos os detalhes do carro, mais que o vendedor, às vezes. Isso, né? Inclusive, ele já deve ter embaixo do braço ou no bolso, pelo menos uns 3 orçamentos de outras empresas. E ele vai falar assim, ó, o pessoal de Bento, de região, que lá já me fez 33 mil, você me fez 35, tem que bater esse preço, senão eu não compro contigo. Então, isso muito acontece, claro, não tanto assim no mercado imobiliário, porque nós temos a questão da comissão, que é o 6%, nós tentamos sempre trabalhar dentro dessa situação, que é o que o nosso conselho, que é o Cresci, nos solicita. Então nós tentamos sempre trabalhar dentro disso, né? E que a classe toda trabalhe de uma maneira correta, que fica bom para todos os lados. Então você ainda tem alguma coisa de poder de negociações, mas não que nem uma situação assim, lá o cara me fez tanto. Bom, infelizmente nós não vamos fazer aqui,
e ele não está agindo da forma correta com o mercado. Então é essa situação que trabalhamos dentro do mercado imobiliário. Eu acho que é legal que tu fale sobre isso, sobre a importância do corretor de imóveis, porque a pessoa que aluga direto, digamos assim, ela não tem certas garantias, ela não conhece a lei, ela não pode entrar em várias furadas, né? Hoje a Imobiliária Conceito conta com um jurídico próprio, né? Eles trabalham só com nós ali em Farroupilha na questão imobiliária e eles fazem os nossos contratos há mais de 5 anos. Então todos os contratos são feitos por um jurídico, por 2 advogados, né? O Guilherme Pessim e o Anderson Ré. Então eles fazem isso tudo, porque o que acontece? Muitos colegas, muitas imobiliárias pegam um advogado, pedem para fazer um contrato e ficam 20 anos trocando as cláusulas. Trocando todas as situações que vêm dentro de as peculiaridades que vêm dentro de uma situação de locação ou de venda. E nós passamos tudo por e-mail e eles nos repassam com os contratos. Então isso é uma outra segurança muito importante e tendo a situação que o Marcelo coloca é bem importante. As pessoas, eu vou alugar direto, é R$80 a mais para mim, é R$100 a mais, mas a dor de cabeça é muito maior. Uma ordem de despejo hoje, dependendo do momento, ela gira em torno de R$10 mil para você fazer. Então o barato sai caro. Muitas pessoas vêm na Conceito e falam, Cristiano, quero deixar com vocês. Ah, legal, já tem inquilino. Já tenho inquilino sim, faz 5 meses que ele não me paga. Muito obrigado, pode ficar com ele para você. Não tem como, né, nós pegarmos depois que o momento já aconteceu. Então quantas pessoas estão nos assistindo que tiveram problemas com locação? Que o locatário saiu sem pagar a energia, sem pagar a água, sem pagar o aluguel, que abandonou a casa de madrugada. E se você não tem um contrato muito bem feito dentro das leis do inquilinato, você não consegue retirar a pessoa dali, você não consegue fazer uma cobrança judicial depois. Por isso que é importante você ter um contrato bem elaborado, ter um jurídico que te ajude, que te auxilie nisso. Então, hoje é difícil muitas vezes para a imobiliária cobrar o aluguel. Imagina se você, que não tem o know-how, não é o seu negócio, você conseguir cobrar. É bem mais difícil, né? Fica muito mais complicado por todas essas questões que nós falamos. E muitas vezes para a pessoa não deixar de pagar R$100, sabe? Um valor que é nós que vamos correr atrás de tudo que acontece. Nós temos uma vistoria inicial. A nossa vistoria dá mais de 400 fotos, para ter ideia. Então dá 10, 20 folhas escritas para justamente quando o locatário sair, não termos problemas. Se ele quebrou uma lâmpada, nós vamos ter o nome a marca da lâmpada para conseguir repassar isso para ele e que ele vai ter que pagar. Se ele não pagar, tem ou fiador, ou o calção que nós chamamos, tem imobiliários que ainda trabalham, ou também um seguro fiança, vocês não trabalham com calção? Nós trabalhamos assim, mas em poucas situações, porque o calção, o que acontece? Ele é bem complicado, é 3 meses o valor do aluguel no máximo que você pode cobrar. Mas esse valor quem estabelece é vocês ou o proprietário? Não, a lei do inquilinato. Tá. 3 meses, tá? O valor do aluguel o máximo é isso que pode cobrar. Se o cliente deixou alguns condomínios em 1 ou 2 meses de aluguel, nós não temos mais para onde correr. Nós não temos onde fazer. Então isso é feito para pessoas que você tem certeza que o score é alto, que não tem dívidas, que não teve dívidas. São poucas as imobiliárias que trabalham e as pessoas que dá para confiar nessa situação. Porque hoje é muito fácil você ficar devendo 2 aluguéis e mais condomínios. Enfim, muitas pessoas acabam passando por isso. Tem pessoas que, na verdade, assim, não que elas querem, mas alguns momentos podem acontecer na vida delas. Tá? E aí o que a imobiliária faz? A imobiliária, nesse momento, usa o seu calção para quitar as dívidas. O que sobrar, você faz uma ação. Ou de despejo, se ainda estiver no imóvel. Ainda demora uma longa data aí para conseguir tirar aquela pessoa ali de dentro. Ou aí a pessoa paga, enfim, desocupa o imóvel. E você também faz uma ação de cobrança lá na frente, se caso ela não tiver
paga os valores, né? Então a imobiliária conceito, normalmente ela faz no nosso contrato, assim, não tem nada dizendo que vocês têm que pagar 5 meses de aluguel, 6 meses garantido, né? Mas nós sempre fizemos uma situação e botamos o nosso jurídico à disposição do cliente. Então aqueles 10 mil que eu falei para vocês no início, é a imobiliária conceito que vai dar para o cliente para buscar esse ressarcimento de todos os valores. Então nós tentamos buscar e zelar pelo imóvel da melhor forma possível. Muitas pessoas me falam, Cristiano, eu alugo o meu imóvel que está imobiliado? Pode alugar, desde que a imobiliária seja de confiança e quando sair, estiver nas mesmas condições. Claro que tem o uso, nós temos que ter esse bom senso das situações, mas é para estar muito semelhante ou até às vezes melhor. Tivemos casos de inquilinos que saíram que estavam melhor do que quando o proprietário estava. Já outros que abriram uma parede no meio lá e não sei qual o motivo. Eles abandonaram a casa quando nós chegamos, olhamos uma parede de madeira com uma porta. Eles sumiram. Sumiram, não apareceram mais. Aí tem que buscar. Aí que entra a situação. Pô, eu aluguei direto. Como eu vou achar essas pessoas? Né? Então é muito mais difícil. Né, se já é difícil muitas vezes com nós, com todo o know-how e todas as pessoas qualificadas que temos ao lado. Estão trabalhando junto, então, né? Não alugue direto. Não alugue direto. Procure uma imobiliária de confiança. Veja os termos que ela oferece, como ela oferece as situações e esteja junto com eles, que eles vão com certeza fazer o melhor trabalho possível por vocês. Por falar em apoios, nós temos os nossos apoiadores, por falar em incentivos, né? É verdade. Então nós temos nossos... Sim, nós temos os nossos apoiadores, né? Então vamos começar agradecendo o Hotel da Londer, o Di Paolo, temos também o Barista Bar e Cafeteria, Deck Bar e Restaurante, a Grato, que é muito bom, não sei se você já foi lá. Já fui, é maravilhoso. É maravilhoso, né? Tem até uma lareira lá, um pianinho. E eles vão voltar com o fundi agora também, começa a fazer frio aí no inverno. Eu amo fundi. Eu fui lá e eu achei muito legal, muito bacana. A parte da entrada onde tem aquele vidro com as rolhas embaixo. Bom, minha filha ficou feliz da vida, ficou pulando ali em cima. Vai quebrar. Mas é muito legal, é maravilhoso. E o atendimento diferenciado também do Charles, da Querlândia. Exatamente. A Clínica Florescer também, vamos fazer então um agradecimento. Benfit Marmitas Congeladas, que é o que está... mantendo, né, minha geladeira sempre cheia de comida. Muito obrigada aí, nossos patrocinadores. Falaste que tu não teve não teve na família alguém que fosse da mesma área. Tu foste um autodidata na área de imobiliária. Mas teve um mentor, assim, teve alguém que acho que tu citou, assim, meio rápido. Quem foi o teu mentor que te deu as dicas? No ramo imobiliário funciona assim, assim, assim. Como é que começou? Eu trabalhei em 2 imobiliárias na cidade e ali foi 3 anos em uma e mais ou menos 6 meses na outra. Ali foi onde eu despertei a vontade, a ideia de saber, de fazer, e muitas vezes como fazer e como não fazer. Então isso tudo vai da pessoa, né, conseguir absorver isso e perceber e entender isso tudo. Mas dentro do mercado imobiliário, assim, eu vou te dizer que naquela época eu não tinha tantas informações que nem hoje. Hoje sim, hoje se me perguntar, eu vou dizer, tem o Ricardo Martins, que muitas pessoas adoram ele, eu gosto dele também. Então assim, tem vários que nós assistimos, que nos ajudam no dia a dia a continuar entendendo, aprendendo, sabe, nessa situação. Mas naquela época nós não tínhamos muitas pessoas. Com certeza, as pessoas que mais me ajudaram e me ensinaram foram as pessoas onde eu iniciei, mas de nada adiantava ter as pessoas se eu não tivesse a vontade de aprender, de buscar e de ter colocado o meu negócio. Eu sempre falo uma coisa muito importante para as pessoas. Quer colocar o seu negócio? Vai em frente. Siga, vai em frente. Mas entenda muito bem do segmento. Entenda o que você vai fazer, como você vai fazer, como vai executar, quem serão seus parceiros. Essas perguntas elas são muito importantes. Você conhece o segmento? Você sabe o que está fazendo? Você já trabalhou com isso? Você sabe o desafio que tem ali na frente, que vai passar? Aí sim, você coloca o seu negócio, você vai em frente. Tem que estar preparado, né? Preparado para aquilo. Não adianta eu vou ser corretor de imóveis porque eu vi o Cristiano, ele tem um carro bacana, ele mora num apartamento bom, ele tem 2 imobiliárias, as coisas deram certo. As coisas não acontecem assim, do dia para a noite. As coisas acontecem você persistindo.
né, em algo que você quer, tendo uma constância dentro do que você está buscando. Então você tem que ter um planejamento. A venda, eu falo que ela é totalmente estratégica, porque você tem que saber para quem você vai ligar antes, para quem você vai conversar antes, se é com o comprador, com o vendedor, quem vai te dar o respaldo para fechamento de negócio ou não. Então aí está uma diferença muito grande que alguns corretores não sabem como fazer isso. E se afobam e tem, a comissão é tanto, começa a fazer cálculo antes de atender o cliente, já o cliente está vindo, é 20 mil de comissão, vai dar tudo certo. Acalma, se acalma, tenha tranquilidade, atenda o cliente como se fosse uma pessoa da sua família, com o coração, com a felicidade, com a alegria de poder estar ajudando alguém, porque pode ser o único imóvel da vida dela. E ela sempre vai lembrar de você. Eu vendi o meu primeiro imóvel há, 16, 17 anos atrás, e a pessoa que comprou o primeiro imóvel comigo comprou o apartamento que eu morava depois de novo comigo. Eu fui mostrar um outro apartamento no prédio, eu falei, em breve eu vou vender. Ele olhou o meu e disse, não, mas tem que ser o teu. E ele comprou de novo. Então a gratidão é imensa da minha parte e da dele. Porque ele vai falar para todo mundo, eu comprei meus 2 imóveis até hoje, foi com o Cristiano. As pessoas vão lembrar. Vai ter muitas pessoas que vão comprar, graças a Deus, conosco. Mas as pessoas, elas vão lembrar. Comprei na Conceito, comprei com o Cristiano, ele fez um atendimento maravilhoso. Exatamente. Ali está o boca a boca que nós sempre falamos, né? Onde você começa a disparar, que é o marketing grátis, né? É onde você começa a disparar para as pessoas. Vai lá na Conceito que eles têm o melhor produto. Vai lá na Conceito. Então, isso é muito importante. Eu sempre falo, não conhece o ramo, o segmento, não se envolve. A não ser que você seja um funcionário, que você vai querer aprender por um período X. E quando você achar que está pronto para aquilo, que esteja dentro de um momento para você empreender e fazer o seu negócio, seja feliz, tenha o seu negócio e com certeza vai ter sucesso. E exatamente, quando tu era somente consultor, né, tu já gostava, assim, tu fazia já por amor ou era assim, vou fazer porque é o meu trabalho? Ou já tinha aquela... Eu trabalhava como representante, né, de produtos químicos antes de ingressar no mercado. E aí comentaram, Cristiano, tem uma vaga, uma imobiliária da cidade. Eu falei, vou lá dar uma olhada. E aí eu já estava desgostoso onde eu estava e eu comecei a achar bacana, comecei a achar legal, é algo que eu gosto de conversar com as pessoas e essa parte do corretor de imóveis, perceber que as pessoas estão confiando a vida delas em você. E nesse momento em que as pessoas estão confiando, você sabe que você tem que dar o seu melhor. E você dando o seu melhor, a pessoa vai ficar feliz, contente, vai continuar falando e vai morar no imóvel e ela vai olhar para os lados e vai lembrar quem vendeu. Então esse foi o momento que eu comecei a entender. Eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas. Foi esse o momento que eu percebi que era o ramo que eu queria estar. Por isso eu sempre falo para todos os jovens, as pessoas que eu conheço, o quanto antes você conseguir ingressar em algo que te faz sentido para a sua vida, com certeza absoluta você vai ter um sucesso muito antes. Pois você iniciou com ideias, porque nós falamos muito que os jovens têm muitas ideias, né? E eles, com essa questão digital, tudo, eles estão tendo muitas ideias, e você conseguiu ficar mais tempo, consequentemente fazendo um bom trabalho, você vai estar pronto muito antes do que outros. Eu vejo corretores entrando no ramo com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos para passar o tempo. Se vendeu um imóvel, vendeu. E eles adoram, e infelizmente eles falam. Muitos deles. Eu deveria ter começado que nem tu lá com 18, 19 anos, porque hoje eu estaria bem mais estabilizado e é uma função que eu adorei, uma situação que eu adorei de fazer. Então assim, nada paga. O olhar das pessoas feliz. Elas ficam felizes com a casa dela, com o apartamento dela. Muitas pessoas chegam, eu não tenho muita renda, eu preciso financiar 100%. Em nenhum caso nós vamos olhar para o cliente e vamos dizer, não, você não pode financiar, pode ir embora. Nós vamos entender cada caso, claro que tem uns muito difíceis realmente, mas você diz para ela o que ela tem que fazer para voltar daqui 3 meses, 4 meses, 1 ano e comprar o seu imóvel.
E ser sincero. Eu sempre falo para os nossos corretores, vai fazer uma avaliação, seja sincero. Não adianta eu chegar no imóvel que o valor dele é 400 mil de mercado, o cliente quer 600, não dizer, não, tá maravilhoso o seu valor. Você vai vender logo. O nosso trabalho, nós somos profissionais. E você tem que mostrar para ela que você está ali para ajudá-la. Senão você não teria ido até lá, ela não teria te chamado. E dizer para ela que pela posição solar, pelo tempo de construção, pelo andar, por não ter elevador, pelo prédio ser antigo, né? Localização, ele não vale o que ela está pensando. Muitas pessoas se baseiam, isso é muito importante, muitas pessoas se baseiam pelo vizinho para vender o seu imóvel. O meu vizinho do andar de baixo está vendendo por 480 mil. Eu estou morando em cima, os móveis dele não é tão bom que nem os meus, porque não pode falar que é diferente, né? Os móveis deles não é tão bom, enfim, não são tão bons que nem os meus. E eu quero 520. Ou se ele quer 480, eu quero 520. E a pergunta que não quer calar, o seu vizinho, ele vendeu o imóvel ou ele está vendendo? Ah, ele está vendendo faz uns 2 anos. Pois é, de repente é por isso que ele não conseguiu vender. E você não pode se basear em alguém que está tentando vender. Você tem que se basear em alguém que vendeu e entender o porquê essa pessoa vendeu por esse valor. Porque também pode ser que a pessoa esteja apertada, precisando para injetar um valor na empresa, ou diversas situações, e ela vendeu abaixo de mercado. Então isso não baliza muito a situação. Então você tem que sempre entender de quem vendeu e entender a situação da venda, né? Qual é a situação da venda, por que ele vendeu. Então são várias nuances que o corretor ele tem que tirar isso devagarinho da cabeça das pessoas, porque muitas pessoas elas vêm até a Conceito e dizem, Cristiano, eu quero vender por isso, mas meu Deus, não, meu vizinho está vendendo. Pô, quanto tempo? 5 anos. Por isso que não vende. Então tem que tentar tirar devagarinho e aí entra o profissional de verdade. Para não inflacionar o mercado, você tem que saber fazer a avaliação. Quem que faz essa avaliação? Seriam vocês? Isso, a imobiliária pode fazer a avaliação, ela faz as avaliações, porém tem imobiliárias que as pessoas, os corretores, eles começam, eu vejo isso muito, e não tem o acompanhamento de um gestor para dizer, não, aqui você avalia em tanto, aqui você espera, não dá avaliação no momento. Eu sempre falo para o pessoal que iniciou com nós há pouco tempo, não dá avaliação, diz que o avaliador está na imobiliária, vamos olhar o imóvel e depois, se necessário, vamos visitar novamente. Então vamos fazer essa visita de novo para conseguir uma assertividade maior no valor do imóvel. E quais são os atributos assim que é importante ser avaliado? Quais são? Isso, então, muitas vezes, né? Na verdade, todas elas, localização, uma das primeiras e principais, né? Você vem mais próximo do centro e vai diminuindo valores normalmente. Claro que em muitos bairros da cidade ele aumenta, né? Diferente de outros, enfim, em outros centros. Mas você pega a localização, você pega a posição solar, que é importante, quanto tempo tem a construção, é muito importante, né? Você tem também quanto tem de frente, chama de testada, né? A parte da frente do terreno também, se é de madeira, se é de material, se é mista, então um pouco de material, um pouco de madeira. Então tem muitas situações, as aberturas, se tem uma reforma, se não foi feito reforma, sabe? O pessoal muito comenta, Cristiano, vou vender meu imóvel, vou reformar. Não, deixa como tá. Desde que esteja pintado, não esteja com mofo, porque aqui na nossa região é difícil isso, né? Então, desde que esteja apresentável, muitas vezes é melhor você vender antes da reforma, porque lá na frente pode ser que você não ganhe o valor do que você fez de reforma. Porque o material, depois da pandemia, aumentou muito. Sim. Anterior à pandemia, você construiu uma casa com 2.500 a 3.000 ao metro quadrado. Pós-pandemia, nós falamos de 5.000, 5.500 ao metro quadrado. Então, teve uma diferença de valor muito grande. Muito material subiu e não baixou mais. Alguns vêm baixaram. Outros, eles ficaram estagnados ali em cima. Vocês trabalham com venda e com locação, né? Trabalhamos com as duas. Quanto valoriza a pessoa que compra um imóvel na planta? Depois que ele está pronto, qual é a valorização? Graças a Deus, a Conceito é expert nesse assunto de
de valorização de mercado por nós trabalharmos muito com exclusividade. Então, em Farroupilha, nós já vendemos mais de 400 imóveis na planta. E nós vendemos até, vamos falar alguns nomes, né? O pessoal mais de Farroupilha vai estar mais ligados neles, mas é o Residencial Acordes, com 70 unidades. Fomos para o Altos do Piemonte, 72 unidades. Depois nós fomos para o Atrium Residencial, mais 46 unidades. Agora, depois fomos para o Altos do Planalto, mais 104 unidades. Tudo isso só Conceito vendendo, tá? E agora nós estamos com o Aspen, que é da MGF aqui de Bento Gonçalves, inclusive, 68 unidades. Então, desde 2017, quando nós iniciamos, e vocês vão ver a diferença da virada de chave, nós vendimos um apartamento de 2 dormitórios, com suíte, com uma vaga de garagem por 145 mil. Tá? Dentro do programa de governo, ainda ganhava um subsídio, tudo. Hoje esse mesmo imóvel está sendo revendido, tá? Isso nós estamos falando de 7, 6. Entregue foi 2020, tá? Então vamos falar 4 anos depois da entrega. Foi vendido a 350, está sendo vendido a 350, 370. Mais de 100%. Mais de 100% de valorização. Por quê? Porque nós tivemos a situação da pandemia, onde teve essa valorização bem alta. Então no Acordes foi assim, no Piemonte foi assim, e outros vários estão sendo nessa linha. O normal, Cristiano, quanto é? 30%. Se trabalha normalmente em 30%. Mas eu vou dizer para vocês que assim, muitas regiões, vamos falar na região de Itapema também, Balneário Camboriú, normalmente agora está, antes da pandemia você comprou e vendeu agora mais que 100% praticamente todos os imóveis. Nós tivemos outros também na planta, vendemos a 170, já foi vendido a 350. Ficou pronto agora, esse ano. Então nós temos muito. O Atrium Residencial de Farroupilha, 250, 280, 580, 600 mil agora. Então mudou muito. E apartamentos bons, claro, mas 72 metros quadrados, 65 metros quadrados. Isso em Farroupilha. Bento Gonçalves, tivemos muitos também que tiveram essa valorização toda. O Atrium, que é uma linha de empreendimentos da Gasperim Pilate, uma consultora parceira nossa, o Atrium de Bento Gonçalves, que é o mesmo de Farroupilha, bem semelhante, também dobraram os valores, até um pouco mais, né? Então, assim, todas as cidades tiveram essa questão de dobrar valores, tanto é nas casas, construção de casas, era 2.500 a 3.000, agora 5.500 a 6. Então também ali dobraram os valores do material, simplesmente. Material mudou o valor, vai mudar o valor na ponta. Imóvel, então, é um investimento seguro e de boa rentabilidade sempre, né? Por muitas vezes as pessoas falaram, vem o político X, o Y, o Z, vai mudar o mercado, vão roubar nosso dinheiro, as coisas vão subir. Coloca o teu valor em imóvel que você não tem preocupação. O imóvel vai ser seu, vai estar na escritura, tem o seu nome. Claro, muitas dicas importantes. Construtora, sempre olhar uma construtora séria que já tenha entregado algo, que você possa aí olhar a qualidade, o acabamento, para não ter surpresas ali na frente. Aconteceu bastante, né? O pessoal não entregar o apartamento. E demorar muito tempo depois, isso também é muito ruim. Assim, pelo menos entregou. Ótimo, mas teve gente que estava a esposa grávida, estavam com todos os móveis prontos, não tinham onde colocar. Então tem várias situações e eles planejaram morar naquela data. Acaba perdendo toda a credibilidade. Isso, né? É uma frustração muito grande para todo mundo. E graças a Deus, assim, nós estamos... a Conceito hoje não tem problemas quanto a essa situação, porque nós sempre olhamos, vamos visitar as construtoras, se são de outras cidades, entender o que fez, como faz, qual o seu acabamento, se tem condições. Eu sempre falo, claro que eu não posso, né? Não vou perguntar para o construtor que vem deixar imóvel à venda em construção qual o extrato bancário dele. Infelizmente nós não podemos, tu tem 10 milhões para construir, se não tiver na conta eu não vendo nada. Então isso fica difícil para nós, mas você tomar todos esses cuidados é de suma importância para que as questões todas evoluam da melhor forma possível. Então tem que cuidar quanto tempo tem construtora, quanto tem o CNPJ, quanto tempo, se tem questões aí, ações cíveis, essas situações todas, algum cliente já colocou daqui a pouco, vou fazer uma ação contra isso porque não entregaram. Então isso tudo é muito importante você visualizar. E até falo para vocês que assim, até construtoras grandes, de 50 anos, tá?
façam a mesma coisa, tá? Não achem que a construtora, que é a maior do país, não vai atrasar, não vai deixar de entregar, porque eu conheço pessoas que infelizmente era para ter entregue agora final de 2023 lá em Itapema, Balneário Camboriú, aquela região, e vai entregar só em 26. Então, são consultoras que hoje é uma das maiores do país. Então, tem problema nas que iniciam, nas que estão no meio da caminhada e as que estão também lá por cima, né, do mercado imobiliário. Então, tem que ter cuidado. Sempre cuidado. Mesma coisa, corretores de imóveis, tem que ter cuidado. Nós já tivemos corretores de imóveis que venderam terrenos que não podiam construir, pegaram entrada de cliente e ainda estão no mercado. Então conheçam as pessoas, conheçam quem são. Teve corretores que lançaram prédios na cidade e depois fugiram e pegaram dinheiro também. Vou construir. Então isso aconteceu e não faz muito tempo. Então assim, tenha cuidado com quem você vai fazer o seu negócio. Porque... Pode falar. Qual a maneira correta, né, de ver se é um profissional seguro, de ver se é uma corretora segura? A mesma situação que você faz com construtoras, você pode fazer também com o CNPJ da imobiliária. É consultar o CNPJ, é ver se tem ações, se é réu, sabe? Enfim, então assim, se é réu é porque algo tem, né? Tem que entender. Sou o autor, perfeito. Pode ser questões até de questões de aluguéis que tá entrando na justiça para cobrar, então tudo. Mas se for o réu e conseguir, isso é importante ter um advogado, auxiliar nisso também, nessa situação toda, e olhar esse CNPJ, ver a estrutura, quanto tempo a imobiliária está naquele local, quanto tempo tem de mercado, sabe? Isso tudo é muito importante, porque tem muito aventureiro em todos os segmentos, né? Eles vêm e não conseguem fazer o trabalho que daqui a pouco se propuseram a fazer, ou já vem mal intencionado para fazer coisas erradas dentro do mercado. Mas essas pessoas, felizmente, ficam pouco tempo, né? Melhor se não existissem, mas felizmente elas ficam pouco tempo porque o mercado mesmo seleciona quem é quem e as pessoas que dá para confiar. Não podemos brincar com o sonho do cliente, da pessoa. Exatamente, é isso que tu comentou agora. Eu lembrei de uma amiga minha, ela comprou uma época que estavam vendendo aquelas casas prontas já, que era de madeira, não sei que madeira é aquela. Só que ela pagou, outras pessoas também pagaram e nunca chegou. Tipo, isso nunca aconteceu, sabe? E era baratinho, a casa pronta, só entregar. E infelizmente... Foi aqui em Bento isso? Ela mora, na verdade, sim, foi aqui em Bento Gonçalves. Assim, nós temos várias situações, né, na cidade e nós vimos no noticiário muitas coisas. Outra coisa, além disso, que é horrível, outras coisas outras imobiliárias e imobiliárias. Na Conceito, não se entrega a chave para ir visitar imóvel. Em outras imobiliárias já aconteceu, da pessoa ir lá e roubar as coisas dentro do imóvel. E deixar porque normalmente isso segura um documento. Documento que roubou de alguém, falso, né? Largou na imobiliária e foi embora. Pegou as coisas, carregou tudo e levou embora. Então nós sempre acompanhamos as visitas, tanto para venda quanto para locação, até porque o cliente está vindo de outra cidade. E tem imobiliários que entregam a chave, pode ir lá naquele lugar, mas a pessoa vai conhecer, a pessoa sabe onde é, ela sabe se o bairro é bom, se não é bom. Pô, é o nosso trabalho, você já está ganhando para isso. Pelo menos vai e converse com a pessoa, mostre para ela que a região é boa, que ela vai estar contente, que tem uma escola próxima, que pode deixar o filho. Isso é muito importante, essa relação, mas muitas imobiliárias, normalmente as mais antigas, assim, acabam, algumas fazem, outras não, claro, não são todos, mas acabam entregando chaves. E aí você não cria esse vínculo com o cliente. Parece que assim, pô, tu vai só alugar, pega a chave, tu vai vender, vem aqui, entra na minha Land Rover e vamos lá, que aqui é 20 mil, ali é 100. O cliente é o mesmo, indiferente, ele pode vir a comprar ali na frente, mas se não comprar, também tu fez o teu melhor. Você fez o seu melhor. Você tem que estar todo momento buscando fazer o seu melhor. É aquilo que te sustenta. Por isso que eu fico muito triste quando eu chego numa loja, num comércio, e as pessoas estão com uma cara, sabe? Uma cara que eu digo, mas meu Deus, mas tu não acordou bem, fica em casa. Não vem aqui conversar com as pessoas. Exatamente. E quem trabalha com vendas fica olhando a todo momento, vai num restaurante e ele olha, pô, esse garçom é bacana, olha que legal, esse cara eu queria ter na minha empresa. Não, esse cara aqui não tem como, olha a cara dele. Sabe? E às vezes muitas vezes eu puxo papo, eu tento entender. E se vocês perceberem,
Alguns garçons que daqui a pouco não falam tanto, mas estão fazendo seu trabalho bem, enfim, tudo certo. Se você começar a conversar, perguntar o nome dele, se importar verdadeiramente por ele, vocês vão ver a diferença do atendimento que ele vai dar depois de você conversar com ele. Perguntar de onde ele veio. Eu estava em Gramado final de semana agora que passou e foi muito legal porque quando eu olhei o nome dele, tinha um crachá também, identificando, nós começamos a conversar, ele falou que ele era de Natal, Rio Grande do Norte. Quando nós começamos a falar que nós conhecíamos lá, que nós já tínhamos ido para lá, que era muito legal a região dele, ele começou a vir de 3 em 3 minutos ver se estava tudo bem com nós. Antes ele nem tinha olhado para nós, sabe? Ele tava na dele ali, só fazendo o trabalho e deu. Tá faltando alguma coisa? O que tá faltando para vocês? Então é isso, é recíproco, né? É se importar pela pessoa, entender que ali, aquela pessoa que está ali, ela também tem uma história. Uma história bacana de vida, de superação. Ele sai de Natal, lá no Nordeste, para vir trabalhar no frio. Todo mundo fala, né, aqui, querem ir pro Nordeste, a pessoa de lá vem para cá. Por quê? Oportunidade de emprego, de trabalho. Ele queria crescer, né, ele queria receber mais, lá se paga menos, segundo ele, enfim, né, pelo basicamente o mesmo trabalho. E ele veio para fazer algo diferente, para ter uma qualidade de vida melhor. E no momento que eu me importei, que nós começamos a conversar com ele, tudo mudou. E vocês vão perceber. Isso é muito, muito importante. Uma vez fui numa churrascaria lá em Porto Alegre e não tinha lugar, e aí o cara tava embaixo um sol, sol ferrado, assim, muito sol. Aí eu comecei a conversar com ele, falei, olá, bom dia, como é que é seu nome? Que legal, que bacana. Vamos, eu tenho que estacionar o carro. Falei, não, pode deixar aqui, ó, do meu ladinho eu vou cuidar pro senhor, embaixo da árvore. O resto tudo no sol. Ele saiu de onde ele estava sentado, ele colocou pro lado, porque eu conversei com ele, continuei e me importei verdadeiramente por ele e entender um pouco da história dele. Quantas pessoas conversam com ele? Quase ninguém. Eles só vão lá, deixam o carro e entram para a churrascaria, que é o foco das pessoas. Mas tem que sempre tentar conversar, entender e aprender alguma coisa com outras pessoas também. Não é porque a pessoa é manobrista, é uma pessoa que está ali, motorista, que seja, que ela não tem uma história legal para passar para nós. Nossa, que interessante, né? Que bom que tu tem essa visão, porque muitas pessoas não têm esse tipo de visão ainda. Eu fiz treinamentos, lógico, né? Pensando nisso, entendendo. E eu sou uma pessoa que, quem me conhece sabe que o Cristiano hoje é o mesmo de antigamente. E eu falo muito isso, que nós não podemos ser diferentes por ter um pouquinho, de repente, a questão financeira um pouco melhor ou um pouco profissional. Nós temos que tentar tratar as pessoas da melhor forma possível, indiferente de cor ou de vestimenta. E eu sempre passo isso para todo mundo. Nós não temos que ser diferentes por ganhar mais ou ganhar menos ou qualquer situação. É uma questão que muito se fala. Nós nascemos no mesmo lugar, né, e vamos para o mesmo lugar. Então nós temos que, nessa caminhada que temos, nesse tempo que temos, nós temos que fazer o nosso melhor. E nós não podemos ter inimizades, criar encrenca, criar brigas. Nós temos que criar soluções. As soluções, elas estão aí. 95% dos problemas não são problemas. Você acha que são problemas, não são preocupações. Dessas preocupações, 5% viram problemas. Então, por que nós vamos criar problemas se nós temos as soluções e todo problema tem uma solução? Então, nós temos que continuar aprendendo com todas as pessoas, indiferente quais são as pessoas, né? Esses dias, inclusive, minha esposa comentou, estava passando ali, os nossos filhos ficaram olhando para uma pessoa que estava dormindo na rua. Eu disse, tu não foi lá conversar com ele? Tu tem que ir lá conversar com ele, mostrar para eles o porquê daqui a pouco que ele está aí, por que ele foi dormir na rua, se ele tem família, se ele não tem, o que ocasionou isso, e se você pode ajudar de alguma maneira essa pessoa. Então, isso faz total sentido, tentar ajudar da melhor forma possível. Eu vou meter uma polêmica aqui, quer dizer, talvez seja polêmica, talvez não. A questão do Airbnb, o que tu acha do Airbnb? Porque é bom para quem aluga, é bom para quem aluga, no caso ganha um dinheirinho, é bom para quem tem opções a mais para alugar por poucos dias, mas para os moradores de prédio, às vezes, no condomínio é estranho ver gente que não se conhece frequentando o prédio, as áreas comuns, né? O que tu pensa disso? Marcelo, a briga é grande. A briga é grande, já vi
condomínios aprovarem, na verdade a construtora aprovar para Airbnb, condomínio derrubar depois, né, não negar, dizer que não pode. No prédio que eu resido não pode, foi um prédio que ficou pronto há muito pouco tempo, e muitos dos prédios da cidade não pode. O que está se fazendo agora, que eu vejo uma saída bem legal, são prédios focados em Airbnb. Aí não tem briga. Você comprou sabendo que vai ter pessoas desconhecidas praticamente todos os dias. Você quer morar? Pode morar, porém vai saber que tem pessoas que vêm. A opinião do Cristiano é qual? É que as pessoas que vêm e alugam Airbnb podem ter pessoas também mal intencionadas, né? Mas assim, a pessoa que vem normalmente, ela paga 250, 300 reais, sim, ela tem condições, não é uma pessoa que vai vir para, sabe? Eu vejo que daqui a pouco, dentro disso, é você entender se ela vem para trabalho, qual empresa ela trabalha, daqui a pouco um formulário do que ela tá fazendo, o que ela vai vir fazer. Ah, estou vindo para Expo Bento, pô, que legal, bacana. Ah, vem 12 montadores num apartamento de 20 metros. Opa, peraí, pode ser que dê bagunça, entendeu? Nada contra, mas pode ser. Então, assim, eu vejo que se você tiver um formulário, uma situação, esse cuidado, eu não vejo problema nenhum. Claro que para quem mora, vê que todo dia é um carro diferente, uma pessoa que você não conhece, e aqui as pessoas, elas gostam muito de se conhecer. Eu quero saber quem é que mora ali do lado, ele é o quê? Ele faz o quê da vida? E aí, se você vê entradas e saídas, você não tem muito essa situação. Sobrenome ele tem. Isso. Eu sou Cristiano Marcolin Neri, mas eu uso muito Neri porque poucas pessoas conheciam. E o Marcolin é muito conhecido, porque minha mãe é aqui de Monte Belo do Sul. Aí o pessoal fala, que família tu é? Daí teve um momento, eu vou tirar, que assim, é legal tu ter essa situação, mas era muita gente perguntando a mesma coisa, que família tu é? E aí eu acabei tirando e usei só o Nery. É uma cultura aqui da região. Da nossa região, que eles querem conhecer, eles querem saber quem é. Por isso que, assim, quando tu vai numa assembleia de condomínio, a negativa é no momento, a não ser que você fez aquilo para Airbnb. Então já tá ali, as pessoas já compraram, aqui tá saindo em Bento 2, 3 prédios focados nisso. Aí não tem como, sabe, você já tá sabendo. Mas a minha opinião é, se eu gostaria, eu não teria problema nenhum quanto a isso, tá? Nós hoje, a Conceito não trabalha com a locação por temporada, é aquela anual, né, que nós trabalhamos, mas não tem problema nenhum para nós nessa situação, e até porque se abrir mais locações da Airbnb, nós também podemos migrar para essa situação de auxiliar. Airbnb tem a situação de que você tem que estar ali para arrumar o imóvel, para fazer tudo, então você tem que conseguir as pessoas para isso. É trabalhoso, é algo mais trabalhoso, mas tem gente aposentada que eu já encontrei em imóvel. Eu faço só porque o pessoal sai daqui, aí eu venho aqui, eu passo meu tempo, ponho minha musiquinha e limpo aqui o senhor. Mas... E ele alugava 24 dias ali na Planalto, bem pertinho da Planalto, no edifício Rinaldi. Ele alugava ali 24 dias, alguma coisa assim, de 30. Algo bem legal, bem bacana. E se você for alugar anual, você ganha metade desse valor. Porém, você tem certeza que vai ter sempre. Aconteceu a pandemia, ninguém mais viajou. Você tem Airbnb, deu ruim. Se o cara tá ali, ele tem que pagar aluguel, tá dentro do teu imóvel e é anual. Então é uma segurança a mais você ter essa questão. E assim, vou dizer, se deixar com a imobiliária, que nem nós falamos antes, uma incomodação a menos. Você recebe um pouco menos, mas a incomodação ela é bem menor, porque é uma situação anual e não todos os dias. Porque tem gente que entra num dia, sai no outro, entra num dia, sai no outro. Hoje tem muita facilidade, os prédios estão saindo. Tu comprou ali em qualquer plataforma, aí já vem a senha, você coloca a senha e já acessa o seu imóvel, você nem precisa mais entregar chaves. Então está muito mais fácil. Não, já põe a senha, já entra de novo, finalizou a sua reserva, trancou a senha. Então você tem que sair, não entra mais, já troca a senha de novo. Então isso tudo é automático, tem muitas situações legais. Sabe, tem aquelas vending machine que são aquelas geladeiras grandes, que aí tu quer pegar um vinhozinho, tu consegue, tá tudo no condomínio. Vários condomínios na cidade estão saindo dessa maneira. Então tem lavanderia pro lado do condomínio, você passa o seu cartão, enfim, lava sua roupa, paga. Tinha até mercadinho, aquele lá do Rio de Janeiro que a gente foi, tinha até mercadinho. Essas vending machine é mais ou menos isso, só é reduzido, né? Claro. E aí tem prédios que o que se vende, o prédio ainda ganha uma porcentagem pequena para reduzir do condomínio. Sim. Tem estacionamento rotativo também, que também diminui do condomínio, outra pessoa pega o estacionamento, porque muitas pessoas não vão vir com o carro, ou vem
vende carro e aí tem outra situação. Então, assim, eu vejo que é uma saída, é uma coisa que em todo mundo funciona e funciona bem, porém com algumas situações que tem que entender quem está vindo, alguma coisa assim, pelo menos um formulário muito bem preenchido e perceber se é isso aí mesmo a pessoa, se é essa pessoa que está vindo para cá. Mas eu não tenho nada contra, tudo a favor aí do desenvolvimento. Da economia, Isso né? aí, sem dúvida nenhuma. Tem uma pergunta, mas é uma pergunta minha mesmo. O IPTU, de quem é a obrigação de fazer o pagamento? Quem está alocando ou do proprietário? 99% é locatário que paga, tá? Mas não tem alguma regra. Assim, tem que ser o locatário que paga. Isso é uma negociação entre as partes. Como hoje 99% mais ou menos é o locatário que paga, já se coloca ele lá, o IPTU é X. Mas não tem uma lei, né? Não, a lei do inquilinato não diz assim especificamente quem paga. Tem proprietários nossos, inclusive eu tenho um apartamento que inclusive era Airbnb, agora bem lembrado, eu falei com ele hoje de manhã, era Airbnb, na verdade o prédio é. E ele alugava para Airbnb e ele resolveu alugar anual justamente por esse corre todo. Ele nem é daqui, ele é de Farroupilha. Eu falei, Cristiano, toma conta do meu imóvel aí que eu não quero mais me estressar em botar gente, levar, tirar e sabe. E ali até onde eu sei teria que levar a chave, enfim, né? Tem essa situação toda que não tem essa tecnologia que outros já estão saindo hoje. Mas enfim, e ele falou para mim, ele disse, Cristiano, esse ano eu já paguei IPTU, quem alugar tá pago. Então depende muito quem vai alugar e essa negociação em si. Como é uma situação que quase todos eles são, via de regra, locatário que paga, o pessoal continua e acha que é uma lei, que tem que ser pago, mas não, você colocando no contrato... É só fazer a negociação. Isso, inclusive até se fala muito do IGPM, né, para a questão de correção do aluguel, mas pode ser IPCA, pode ser outros, desde que seja conversado. Por quê? Porque o IGPM aumentou muito na pandemia, deu 40%, quase bateu 40%. A mesma coisa em INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que nós falamos antes da alta da matéria-prima, da construção. E agora o IGPM está negativo. Então muitas pessoas estão querendo trocar e colocar algo que sempre, a inflação sempre vai ter alguma coisa, que é o IPCA. Então eles trocam e colocam o IPCA. Então também, não é algo que diz assim, vamos supor, comprei um imóvel na planta, tem que ser INCC? Não necessariamente, mas se coloca INCC. Aluguei um imóvel, tem que ser IGPM? Não necessariamente, mas normalmente é via de regra a IGPM que se trabalha. Não, isso é bom a gente saber, porque tem pessoas que não sabem, né? De quem é a obrigação de fato, o que tu pode escolher. As pessoas, elas, que nem nós falamos antes, as pessoas elas têm que procurar um profissional para passar todas essas informações com clareza, né? Hoje nós temos as duas conceitos, tanto Farroupilha quanto Bento, estamos trabalhando em torno de 600 imóveis aí, né? Então, nós temos 300 locações, onde nós falamos com o proprietário e com o locatário, né? Então, nós temos mais de 600 famílias que nós gerenciamos o aluguel. Então, é um número bem expressivo, bem legal. Eu acho que isso também é um ponto bem importante para a pessoa fazer com uma corretora de imóveis, né? Porque tu faz com uma corretora, tem o contrato, tem a correção por IGPM e tal, enfim, por algum índice de correção. E quem aluga direto, às vezes é surpreendido que o locador diz, não, agora o aluguel que era X é 2X. Tu vai ter que sair, sei lá, a pessoa não, pode ser surpreendida por um aumento fora da realidade, né? Tu tens esse aumento, ele pode acontecer dentro que, daqui a pouco no contrato, se tu já prever ele, mas nesse seu caso aí, claro, não sem prever, depois do terceiro ano você pode colocar o valor que você acha, porque aí você pode, claro, lógico, né, tava 1.600, não vai colocar 5.000 reais, né, mas você pode pedir o imóvel para moradia, ou pedir simplesmente para ele sair, né? Então você tem essa situação sim, e que a imobiliária pode ajudar dos dois lados, entendeu? Tentando buscar locador e locatário entender essa situação. Da mesma maneira que a imobiliária faz muito isso, quando deu 37% de GPM, o que nós tivemos que fazer? Ligar para todo mundo, senão todos os imóveis ia sair todo mundo. 37%, imagina, tu aluga R$2.000, 40% daria R$800 de aumento, né? Quase, não tem condições, até porque fica totalmente fora do mercado. Se você aumentar o IGPM, esses 40% do IGPM,
e você, eu não vou ficar, eu vou sair, você vai ter que alugar pelos mesmos 2.000 depois, porque não compete, as questões elas não avançam dessa maneira. Esse aumento é anual? Esse aumento é anual. Isso tudo, na verdade, é conversado, é um contrato assim, ó, eu sempre digo, contrato de venda, de locação, tu pode colocar tudo lá. Depois aí nós vamos ter que ver se é lei, eu posso colocar que é 10% de multa. Pô, mas aí, quanto é que me diz? Me diz que é só 2% de multa e 1% mensal. Pô, não pode ser 10%, aí é uma briga lá na frente, né? Sim. Então, tu pode colocar o que tu quiser. Questão de vendas, sei lá, dei 50 mil de entrada, fica todo o dinheiro para mim. Pode colocar, mas lá na frente você vai ter que devolver. Então, ele aceita, você pode colocar tudo no contrato. É uma folha que você pode escrever, mas tem que ver se lá na frente você vai conseguir manter isso perante o juiz. Então, essas questões são todas. Tem leis para tal, mas tem algumas coisas da lei de inquilinato que é bem delicado. Tá? Tem uma situação em Farroupilha que aconteceu muitos anos atrás, quebraram o vidro de uma sala comercial. E aí? A sala comercial tá lá. Mas quem foi que quebrou o vidro? Não sabemos. Tá, mas a sala é do proprietário, mas o inquilino que tá lá. Mas quem que paga agora? Não, mas eu não conheço a pessoa que quebrou. Tá, mas eu também não conheço. E é algo bem difícil, é muito desafiador. Mas era o teu amigo que é teu não sei o que veio aqui quebrar porque tu faz o preço da ração mais barato que a dele e não sei o que, é teu concorrente. Aí o outro, porque é o teu primo que tu brigou com ele. E aí tu não sabe nem para que lado correr, porque tipo assim, se tivesse a pantográfica não tinha quebrado, mas daí a proprietária não quis botar a pantográfica. Mas se o cara daqui a pouco, sabe... Então assim, é algo muito difícil. A mesma coisa, entra no imóvel. Mas a luz queimou, quantos dias tu faz no imóvel? Tá, 3 dias. Tá, vamos trocar o proprietário e pá. Daqui 1 mês. A lâmpada queimou. Pô, mas tu usou 1 mês. Não, mas eu tenho que trocar só 1 mês, a lâmpada tem que durar 5 anos. Não, mas se ela queimou. E aí é algo muito assim, muito desafiador de saber quem paga o que acontece naquela situação. Então você tem que ter uma imobiliária séria, que entenda daquilo e que consiga juntar as partes para que fique bom para os dois lados. Claro. Nós tivemos em Bento Gonçalves, Farroupilha também, imobiliárias que pegaram o dinheiro 3, 4, 5 meses dos locatários, pagaram seus aluguéis em dia e não repassaram para os locadores. E aí os locadores, os proprietários dos imóveis começaram a bater na porta, não, foram embora, fecharam, de sexta para segunda e sumiram. Então tem que, e aqui em Bento aconteceu, eu sei muito bem, e inclusive ainda estão no mercado. Ainda estão? E por isso que eu falo para vocês. Não fugiram, não saíram? Não, aí só trocaram o nome. E é difícil, sabe, as coisas elas são delicadas e complicadas, por isso que vão voltar. Trabalhar com quem tem garantias de mercado, quem entende do mercado, quem tem o CNPJ, quem tem bastante tempo de mercado. É isso que tem que fazer, buscar essa reciprocidade para que você esteja com uma pessoa séria, com o CNPJ sério. Se até para comprar na Shopee, no Mercado Livre, a gente olha a referência do vendedor, imagina um imóvel. Mercado Livre, nós olhamos muito isso. Então, assim, tem que olhar mesmo, tá? Outro dia até mesmo estava mobiliando o apartamento, comprei uma máquina de lavar a louça, e fiz o Pix, estavam R$200 mais barato, olhei lá no Reclame Aqui, não tinha nada. Aí depois que eu comprei, vi que não vinha, fui olhar a CNPJ, 2 meses de CNPJ. Então eu mesmo, tu vê, nós falamos tanto, e aí eu pensei, nem vou atrás de receber esse dinheiro de volta, porque é laranja, a pessoa, até tu chegar, tu nunca vai chegar na pessoa. E tu vê como é importante também olhar o CNPJ, porque normalmente o que se faz? Eu coloco o nome da loja, Reclame Aqui. Pô, não tem nenhuma solicitação. Tá ótimo, que legal, maravilha, CNPJ, né? É o CNPJ que eu fui olhar depois, tinha criado 2, 3 meses. E eu via que eles faziam. Mundi Eletros, se eu não me engano, alguma coisa. E eu lembrava que tinha um negócio de Eletros, Mundi, que eu acho que era aquela marca. Tinha Mundi, tinha Mundial, não sei. E eu falei, caramba, tranquilo. E aí toquei. Associou a marca com e aí que tu vê. E eles provavelmente pensam nisso, né? Claro. Que eles colocam um nome semelhante para acontecer Comigo isso. Aconteceu a mesma coisa. Eu comprei uma cama, uma king size, e não chegou até hoje. Só que daí, aparentemente, estava tudo certo para chegar. Coloquei a minha lá no lixo. Tive que dormir no sofá. Meu Deus, foi um pouco não chegou. Aí depois eu fui pesquisar e realmente não existia. E quantas pessoas, né? E os casos, eles não são solucionados. Esses casos não, porque muitas pessoas caem no Pix de outra e aí tu nunca mais vai achar a pessoa. Eu lembro que eu fui no Procon, não tinha nem o que fazer. É isso mesmo. Na verdade, assim, nós estamos falando uma coisa que não é, nós deveríamos ter ido, tá, gente? Quem tá assistindo, vá, faça o seu boletim de ocorrência, procure seu advogado. Só tem que ter cuidado, porque muitas vezes você vai investir mais, né, um valor maior e não vai ter o seu bem de volta, né?
situação que você comprou. Por isso que eu acabei nem movimentando muito nessa situação. Mas o importante é fazer para ver se algum dia teremos alguma solução. Exato. Uma questão que dá bastante confusão é construir no terreno dos outros ou reformar o apartamento dos outros que é alocado. Vocês fazem a vistoria que a pessoa que sai tem que devolver exatamente como encontrou quando chegou, né? Mas tem muitas pessoas que fazem reforma sem autorização, assim, e surpreende vocês? Mas sim, acontece às vezes algumas situações, mas assim, além do clinato ali é bem clara. E nosso contrato também não pode fazer qualquer tipo de mudanças Tem uma no parede imóvel. e a pessoa some com a parede. Nada, não pode fazer nada dentro do imóvel sem antes comunicar à imobiliária, que vai comunicar o proprietário, tá, do imóvel, para nós conseguirmos ter uma lisura na situação toda e que não sejamos daqui a pouco chegar e ser pegos de surpresa. Mas já aconteceu, que nem eu falei, até falei antes, nós tínhamos uma casa em Farroupilha que eu cheguei lá, a pessoa era uma parede de madeira, ele abriu com aquela serrinha tico-tico que chama, eu acho que é o nome, fez o tal e abriu a porta e quando saiu, nem não estava mais lá para conversar com ele, já tinha ido embora e depois conseguimos cobrar ele, encontramos ele, trocou 3, 4 cidades, aí tá a diferença de você conseguir trabalhar com uma imobiliária, né, séria assim, de buscar. Então nós temos formas de buscar. Em algum momento ele vai ter uma conta de luz, uma conta de água, ele vai mudar, sei lá, o seu endereço, alguma coisa, de repente até mesmo em algum órgão e nós vamos ter acesso a isso. Ele vai aparecer. Então, nós conseguimos, tive até pagar um almoço para os nossos advogados, nós conseguimos achar uma pessoa que inclusive é advogada, largou o cheque sem fundos na imobiliária e nós fomos em vários, ela passava por vários e trabalhava ainda no fórum, em vários lugares da justiça. Nós fomos em vários lugares tentando buscar, aí nós pedimos para a OAB, para a ordem, onde é que ela estava, qual o último e tal, e aí nós fomos, eles conseguiram cobrar, e tive que, depois de 7, 8 anos... Ela era advogada. Ela é advogada ainda e ainda trabalhava no Tribunal de Justiça, não sei onde lá, e nós não conseguimos encontrar ela. E o pai dela ficou devendo para nós também. Aí agora com ela, daqui a pouco nós conseguimos encontrar o pai. Então é assim que nós vamos indo devagarinho, não adianta. Teve uma outra execução que nós fizemos que ele tinha uma moto, um Opala e mais um Fiesta, tudo antigo, e nós conseguimos buscar o dinheiro depois. Né? Já pegamos os bens, conseguimos, né, botar as restrições nos bens e aí depois nós conseguimos chegar nas pessoas. Então é algo delicado, as pessoas podem tentar fugir de alguma forma, um dia nós vamos encontrar. Mas eles vão pro Serasa também? Não, nós não colocamos no Serasa, mas assim, dá para ser feito, né, a questão do boleto do banco vai direto para cartório, isso nós estamos fazendo cartório. Só que o cartório é delicado assim, claro, ele te ajuda muito a cobrar, sem dúvida, mas ele tem mais esse valor para pagar e não é pouco. Então muitas vezes ele não consegue nem pagar o aluguel e aí ele tem mais aquele valor. Então nós olhamos quais as situações para ver o que nós vamos fazer em cada um deles. Né? Porque hoje, vamos supor, se tem uma dívida de R$500, só o cartório vai dar uns 80 só para ir, mais, enfim, uns 100 e pouco, dá metade do valor quase. Então tem essa situação, te ajuda muito, já nos ajudou, né, o cartório, mas tem essas questões que tem que ser bem pensadas para ver se vale a pena ou não dentro dessas características, dessas situações. Sim. Cristo, quer deixar pra gente as tuas redes sociais, o teu WhatsApp, se tu quiser olhar para aquela câmera, fazer o convite pro pessoal. Isso aí, então, nós somos da Imobiliária Conceito, falamos muito, né, estamos há 11 anos no mercado de Farroupilha, estamos em Bento Gonçalves também. Mandar um abraço especial para quem faz a Conceito, né, nossos corretores, porque eu estou aqui meramente representando eles, né, que fazem o negócio, que estão fazendo acontecer o negócio enquanto estamos, inclusive, gravando. Agradecer a todos os clientes, Farroupilha, Bento Gonçalves, que estão conosco, que nos ajudam a cada dia a ser melhor, né, buscar a excelência, isso que nós queremos sempre. Farroupilha, nós temos o nosso WhatsApp, que é 32686621, né, isso para vendas, para locação é o 84220808, e temos Bento Gonçalves também, que é 3454-7528, o nosso telefone e o nosso WhatsApp. E agradecer a todos que confiaram, que conhecem o Cristiano, sabem da trajetória, os amigos, familiares, todos, um grande abraço. E sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha sido um bom papo, tenhamos agregado alguma coisa aí para as pessoas que estão nos assistindo.
E assim que tiver novos convites, estaremos aí para conversar mais um pouco. Foi sensacional, muito obrigado pelo convite. Com certeza, mas ainda tem mais uma pergunta final, Vamos né, lá, Marcelo? claro. É uma vamos pergunta lá. que é referente ao nome do nosso programa, Multiverso, né? Perfeito. Se existisse um outro mundo, né, paralelo a esse, e você tivesse o poder de mudar alguma coisa lá, o que você mudaria ou nas pessoas ou em você? Olha, primeiramente, todos os políticos de Brasília. Praticamente todos, tem alguns que eu me identifico, tá? Mas assim, infelizmente eu vejo que nós tínhamos que trocar, todos não, né? Mas muitos deles e Grande começar maioria. uma política nova. Imagino que muitas das situações que acontecem na nossa vida, elas são reflexos das pessoas lá de cima. Exatamente. Então, se nós pudéssemos tirar os 513 deputados, enfim, e colocar de novo até alguns deles, senadores, presidente, etc. e tal, trocar todos eles, ou pelo menos tirar todos eles e ali na frente nós conseguir colocar os melhores, os que mais. Eu sei que é uma questão que tem que ser uma democracia, mas os que mais defendem a liberdade, o poder de expressão, isso que nós estamos fazendo aqui, né, que é o mínimo que se espera. Então eu vejo que isso é algo muito importante. Se os políticos cumprissem o que falam, o que dizem, e a opinião deles fosse sempre as mesmas, com certeza o espelho está aqui embaixo. Muitas das pessoas falam, pô, mas tu foi lá e fez isso, e aí tu reclama dos políticos. Então, o espelho, ele é 99%, se não 100% em cima disso tudo. E você acaba ouvindo, se espelhando e indo para um lado ou direita, ou esquerda, ou no centro, ou alguma coisa nessa situação. E eu vejo que isso é algo que me deixa muito assim abismado de o que nós teremos nos próximos anos para frente, indiferente de partido A ou B. Não sou filiado a nada, eu adoro política, adoro entender um pouco e saber o futuro dos meus filhos. Exatamente. E as pessoas que aqui estão muito ligadas à política, diferente de 5 anos atrás, que nós não sabíamos o que acontecia. Hoje o que acontece ali, e nós sabemos que a política ela mexe muito mais com o mercado do que uma situação que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Foi horrível, foi muito triste, mas vai passar. Nós vamos se reerguer e vamos tocar. Claro. A política está aí. Continua. Os políticos estão aí. Tem políticos de 30 anos, tem políticos condenados coordenando o país, e assim nós vamos. Então, assim, essa é uma opinião minha, eu vejo que muitos, tanto de esquerda como de direita, ou qualquer situação. Nós precisamos entender que nós somos o exemplo, que as pessoas estão nos assistindo, estão nos olhando e vão reproduzir aqui na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo, enfim, o que está acontecendo lá em cima. E, infelizmente, essa é uma situação que eu mudaria totalmente. Cris, muito obrigada pela tua participação. Agradeço mais uma vez pelo convite, Marcelo. Foi muito bom nós trocarmos essa ideia. E que nem eu falei, se nós conseguirmos mudar 1, 2, 3 pessoas aí, nós estamos felizes. E se nós conseguirmos também incentivar as pessoas a ter o seu negócio, até mesmo daqui a pouco, quero permanecer na empresa que eu estou, se está ótimo, continue, tá? São poucas as empresas que são legais, assim, tem muitas, mas assim, que você se identifique, que se você quer trabalhar, que você acorda motivado, você está na empresa certa, você tem que acordar motivado, sabendo que vai alugar, vai vender, vai comprar, vai fazer o melhor projeto, enfim, na sua área, né? Vai dar o seu melhor, porque mesmo que eu trabalhe numa empresa de imóveis, é o cliente final que vai estar feliz com esse imóvel. Então tem que trabalhar sempre como se fosse o último dia feliz, o último dia da sua vida, feliz, contente e sabendo que você vai estar sempre agradando alguém, estando próximo de alguém. Eu sei que sempre se fala, não dá para agradar muito, enfim, mas agrada da forma como você pode e sendo sincero. A sinceridade é tudo e as pessoas te levam com respeito quando você é sincero no que fala, é sincero no que faz e tem o profissionalismo. Então é isso que eu gostaria de deixar para as pessoas. E muito obrigado a todos aí, mandar um abraço especial para toda a equipe da Conceito, para minha família também, meu pai e minha mãe. E estamos juntos para o que der e vier, e que 2024 aí, agora estamos metade do ano, seja maravilhoso. Quem precisar comprar seu imóvel, esteja sabendo que a Conceito está de portas abertas em Bento Gonçalves e Farroupilha para fazer o melhor negócio
e nós vermos nos seus olhos a felicidade. Olha! Isso aí, gente.